meu nome é Laís Vaz, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com você sobre estratégias psicológicas para lidar com períodos difíceis. Nós estamos passando mundialmente por um período difícil e outros períodos difíceis com certeza já foram identificados na sua vida, seja num âmbito maior, né, mundial, seja num âmbito nacional, num âmbito estadual, da sua cidade, ou mesmo apenas da sua vida particular. Mas você já passou por períodos de crise antes. E por que eu tô falando sobre isso, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, né? Ele é como se fosse uma máquina que busca padrões constantemente. Então, para a gente se sentir seguro, o nosso cérebro cria uma estratégia de identificar padrões que se repetem, que dá a falsa sensação de que a gente sabe o que vai acontecer. Né? A gente sabe que imprevistos e improvisos acontecem a todo momento, mas o nosso cérebro ele gosta de deixar-nos confortáveis, sabendo o que vai acontecer. Por exemplo, quando você chega a um restaurante, você já sabe mais ou menos o que acontece. Você vai pedir o cardápio, você vai fazer um pedido, a tua comida vai chegar, depois que a tua comida chega, você come, depois você recebe a conta. Então, normalmente, tem uma sequência previsível que acontece. E na nossa vida, em qualquer âmbito, o nosso cérebro ele tende a criar padrões ou buscar padrões para que a gente se sinta mais confortável. E hoje, muitas pessoas estão lidando com a tua ansiedade de um jeito mais forte, porque ainda não conseguiram identificar nenhum padrão que torne confortável, né, ou menos difícil lidar com esse período atual em que nós estamos vivendo. Para isso, eu quero conversar um pouco com você sobre o seu potencial, né, o seu capital psicológico. O que é isso? São seus recursos internos e externos que auxiliam a passar por períodos difíceis. Na psicologia, nós chamamos de estilo pessoal, né, atributivo, o otimismo ou o pessimismo. Você já parou para pensar se você é mais otimista ou pessimista? O pessimismo, ele traz algumas consequências pra gente, como por exemplo, quanto mais pessimistas somos, mais a sensação de culpa nós temos, maior tendência a nos paralisarmos ou a reclamarmos, né? A gente também não comemora muito as conquistas. A gente tem a sensação de que não fizemos nada demais, mas enquanto estamos passando até chegar esse momento final, é a sensação de que é algo muito árduo que estamos fazendo. E aí quando nós atingimos, vem essa sensação de que ok, né? E não uma comemoração. Então tudo isso dificulta muito passar por períodos de crise, inclusive dificulta passar por qualquer adversidade. Enquanto o otimista, ele tem uma visão mais positiva dos momentos. E olha, eu quero diferenciar para você que uma coisa é ser otimista, outra coisa é apenas pensar positivo. O pensar positivo, ele não nos move muito de posição. O ser otimista, ele tem muito mais a ver com ter ações positivas, ou seja, saber lidar com as dificuldades, saber que elas irão acontecer, mas ser criativo, né? Ter ânimo, motivação para enfrentar essas adversidades. Para isso, eu vou listar para vocês algumas ações que facilitam a passar por esse processo. Bom, a primeira ação é a gente lembrar que os problemas, eles são específicos, não gerais. Então, quanto mais a gente identificar o problema e o tamanho que ele tem, mais fácil fica passar por ele, né? Tudo passa, todas as adversidades que você já enfrentou até hoje, elas passaram. Algumas demoraram mais, outras menos, mas elas passam. A segunda coisa é sobre a persistência. Né? O otimista, ele cria estratégias para a adversidade. Ele não para porque tem uma pedra no meio do caminho. Ele contorna essa pedra, ele traz uma escada, ele pensa uma estratégia. Qual tem sido suas estratégias para lidar com a sua adversidade? Porque apesar de ser uma crise mundial, cada um tá tendo um revés com ela. E aí, como você tem lidado? Bom, a terceira coisa
é que eu quero te convidar a fazer uma lista dos seus recursos internos. E a gente vai dividir esses recursos em talentos, que são as facilidades naturais que você tem. Bom, desde pequeno eu faço isso de uma maneira ok, fácil, sempre fiz tal coisa, né? Por exemplo, tenho facilidade em conversar, tenho facilidade em cozinhar. O que você tem facilidade? O que naturalmente você faz bem? E aí, do outro lado da lista, você vai colocar os seus pontos fortes, ou seja, além de fazer bem, você faz de maneira quase excelente e ainda sente muito prazer realizando. Esses são seus pontos fortes. Quarto item. Quais são os seus recursos externos? Ou seja, com quem você pode contar? E aí, quem são os amigos? Quem são as pessoas? Onde estão os seus recursos externos? Faça uma lista com eles também. E o quinto item é listar as suas realizações. Por que eu tô te pedindo para fazer isso? Quando a gente começa a reconhecer as coisas pelas quais a gente já passou, já adquiriu, já venceu, a nossa motivação e o nosso ânimo, eles melhoram. E isso faz com que a gente tenha mais gás, mais força para vencer e passar pelas adversidades. Essa foi uma dica, né? Foram algumas dicas para que a gente tivesse listando parte dos seus capitais psicológicos para passar por um momento de crise. E agora, por fim, eu quero te trazer um resumo de como é que a gente pode lidar com isso a partir dessas informações que você já captou sobre você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa definir a tua meta, o que você quer fazer para lidar com esse período de crise. Eu quero conseguir mais dinheiro. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero conscientizar as pessoas. Eu não quero ficar mais no TED na minha casa. Enfim, qualquer coisa que você queira fazer a respeito disso. Liste os obstáculos que você identifica, ou seja, quais são as dificuldades que você tem para alcançar o teu objetivo. E o terceiro, faça um plano de ação, mas não exclua as dificuldades. Construa alternativas para lidar com elas, ok? Essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, que faça você pensar um pouco também sobre o seu capital psicológico. E essa é uma informação muito válida. Ela nos ajuda tanto em períodos difíceis quanto em períodos fáceis. Quando nós nos conhecemos bem, nós temos muito mais potencial de avançar na vida e crescer mediante as nossas aptidões e vocação, tá bom? Um beijo, até a próxima!